Nessa aula vamos estudar sobre a agropecuária, sua origem e os tipos e sistemas que se desenvolveram ao longo do tempo. Então, a agropecuária é a junção de duas atividades rurais, que é a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura vai ser a arte de trabalhar a terra e retirar insumos alimentares. Então, em toda ou quase toda literatura que se pesquisar sobre agricultura, vamos encontrar que é tida como uma arte que se desenvolveu ao longo do tempo, desde os primórdios da humanidade, lá no período neolítico, que vamos ver aqui, e que é uma arte que se trabalha a terra, deixando ela pronta para se plantar e cultivar e coletar insumos alimentares. E a pecuária, a criação de animais, podemos dizer que a pecuária também é uma arte, a arte de criar animais. Depois de domesticado há alguns milênios atrás, esses animais passaram a ser produzidos justamente para utilizá-lo como alimento e também matéria-prima, como por exemplo do bovino, utilizamos a carne, os órgãos como alimento e podemos utilizar quase todo o restante do animal como matéria-prima, como o couro, o osso, os chifres, os cílios, quase tudo do boi, do bovino, é aproveitado seja para alimento ou seja para algum tipo de matéria-prima. As produções agrícolas não são iguais, então dependendo de alguns fatores a produção agrícola diferencia uma da outra. Elas são diferentes de acordo com a extensão das terras. Então tem produção agrícola que é feita em terras extensas, mais extensas, outras menos extensas, outras são terrenos pequenos, que são os minifúndios, e os terrenos grandes, latifúndios. Então, dependendo do tamanho da terra, temos os tipos específicos de atividade ou produção agrícola. Pela tecnologia que é empregada, dependendo do tipo de tecnologia que é empregada, de acordo com a capacidade do produtor de comprar essa tecnologia, então vai existir diversos tipos também de produções agrícolas. Pela relação de trabalho entre o dono, proprietário das terras, o proprietário da plantação e também em relação ao trabalhador rural, aquele que está realmente mexendo na terra e plantando e colhendo a produção. Então, a relação de trabalho, se o próprio dono da terra faz o plantio e a coleta ou a colheita, ou se há uma relação de trabalho mais formal, no caso um trabalho assalariado. Também a produção agrícola se diferencia de acordo com o destino da produção. A produção pode ser destinada, por exemplo, para o próprio consumo daquele que produz, pode ser destinada para venda no mercado interno, pode ser destinada para venda para o exterior. Então tem vários tipos de destino para a produção agrícola, seja ela na agricultura ou pecuária, e vai acarretar em determinado tipo de produção. A agricultura evoluiu ao longo do tempo, então cada vez que a tecnologia cresce, se aperfeiçoa, a agricultura também tende a aperfeiçoar-se junto. Então, ela nasceu no período neolítico. Antes disso, nos períodos anteriores ao neolítico, que começou há 10 mil anos antes de Cristo, não havia produção agrícola. O que havia era a função dividida, em que o homem ia caçar ou pescar e a mulher ficava na floresta buscando coleta de alimentos. Justamente devido a essa coleta de alimentos, e aí o ser humano passou a era nômade, ele vivia migrando de lugar em lugar. Quando o alimento terminava, ele tinha que buscar um lugar com mais rico em alimento.
Mas como a responsabilidade era da coleta era da mulher, então ela coletava aqueles frutos. Muitas vezes alguns caíam no chão. Então ela percebeu que aquele fruto ou aquela semente caía no chão, brotava uma nova planta. E assim, fazendo essa observação ao longo dos anos, nasceu a agricultura. Então a agricultura, de certa forma, foi a invenção da mulher, porque foi ela que observou que aquela semente é que brotava uma planta nova e aí poderia viver plantando as sementes e não precisava mais sair de lugar em lugar buscando locais ricos em ou coleta, pesca ou caça. A partir daí o homem passou a ser sedentário e nasceu as atividades agrícolas. A partir daí também foi que começou a domesticar animais, como o lobo, que já havia sido domesticado, o cavalo, foi amplamente empregado no arado. Primeiramente o arado era manual, as próprias pessoas que puxavam o arado, depois o cavalo, o bovino e aí por diante. Então nasceu aí no período neolítico, também chamado de período da pedra polida. Antes disso era o período da pedra lascada ou paleolítico, a pedra velha. Se desenvolveu inicialmente no Extremo Oriente e também no Oriente Médio, mas não em épocas iguais. Então não houve, cada região ocorreu em épocas diferentes. No Extremo Oriente ocorreu na China, no Japão, no Sudeste Asiático, mas a maioria dos autores concorda que no Oriente Médio teria surgido os primeiros celeiros agrícolas da humanidade. Essa área do Oriente Médio ficou sendo denominada de Crescente Fértil, que é uma região de intensa atividade agrícola, com partes no Oriente Médio e no Egito, que foi a principal região agrícola da história antiga da humanidade, justamente devido a fatores como os rios, rio Eufrates, rio Tigre, rio Jordão e também o rio Nilo. Não ocorreu ao mesmo tempo em todo o mundo, cada região ou cada continente desenvolveu a sua agricultura de acordo com o passar do tempo. Então, Oriente Médio, o Extremo Oriente, a Europa, na América também desenvolveu em outro tempo. No resto da África, porque inicialmente foi no Egito. E o ser humano deixou de ser nômade, deixou de migrar de lugar em lugar em busca de caça, pesca e coleta para ser sedentário, passou a semear, cultivar seu próprio alimento. Aqui nós temos o período neolítico, o período da pedra polida, e uma ilustração mostrando mais ou menos como era esse período, que iniciou-se a partir de 10 mil anos antes de Cristo, com as cabanas feitas em palha e madeira, e a agricultura bem rudimentar. E, por incrível que pareça, em algumas áreas rurais da África e também aqui do Brasil, principalmente no Nordeste, ainda se pratica esse tipo de agricultura rudimentar lá do período neolítico. Aqui você observa também o aproveitamento do couro do animal, e os ossos e chifres já eram utilizados há muito tempo. Então aqui você percebe que já havia domesticação do bovino, do caprino e também do suíno, bem aqui. O lobo também foi um dos animais que foram domesticados, principalmente para ajudar a cuidar dos animais de corte, como os bovinos. Aqui nós temos uma época mais evoluída, com a plantação mais organizada. O Crescente Fértil, essa região que é banhada pela Mesopotâmia, ou seja, pelos rios Tigre e o rio Eufrates, que foi onde se desenvolveram as primeiras civilizações. Aqui também graças ao rio Jordão,
na região da Fenícia, e também no Baixo Egito, que é justamente a área mais plana de planície do Egito Antigo, justamente por conta do delta do Rio Nilo, que é uma área bastante fértil. Então essa região aqui, também a ilha do Chipre, tem um formato mais ou menos de lua crescente, por isso ficou sendo chamada de crescente fértil, devido ao seu formato e a ser uma das áreas mais importantes na história da agricultura. Então continuamos aqui com a evolução da agricultura na América. Os maias, astecas e incas, ou seja, as civilizações pré-colombianas, já desenvolviam técnicas de irrigação também antes, aí há cerca de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, quando no auge dos impérios maia, asteca e inca, que eles já tinham desenvolvimento do sistema de irrigação e também de fazer transposição dos rios, drenando essa água dos rios. Também tinha um sistema de bombeamento para subir, claro, bombeamento manual para subir a água e dar acesso a áreas mais elevadas. Na Europa, a crise feudal, já no feudalismo, afastou o agricultor para o comércio. Então, já no início da crise feudal, no auge da crise do feudalismo, a base era a agricultura, mas houve um momento em que essa agricultura começou a perder sua importância para o comércio. Justamente foi quando inaugurou-se o período do capitalismo comercial. Então o agricultor se afastou um pouco e passou a trabalhar mais no comércio. Veio a Revolução Industrial, lá no século XVIII. Então houve um melhoramento nas máquinas, também melhoramento do aço, e algumas máquinas foram aplicadas na agricultura. Com isso houve um avanço significativo nas técnicas e ampliação da produção, que ficou sendo chamada de Primeira Revolução Agrícola. Esse fato também possibilitou um aumento muito grande da população, justamente por conta da melhoria e aumento da oferta de alimento para a população. Então, a Primeira Revolução Agrícola, onde desenvolveu-se aqui a máquina a vapor e possibilitou drenar a água de poços com mais eficácia. Algumas máquinas já poderiam ser aplicadas, como essa semeadeira e essa máquina de debulhar, inicialmente com tração animal e depois aplicada a máquina a vapor. E o trator agrícola, que foi desenvolvido já no século XIX e aplicado nas áreas, principalmente nas áreas de maior poder aquisitivo dos grandes produtores. Após a Segunda Guerra Mundial, já aqui no século XX, os tratores já com motor a explosão e máquinas agrícolas foram usadas amplamente em larga escala, principalmente por conta das perdas que a Segunda Guerra Mundial impôs, principalmente na área europeia. Então essas máquinas e tratores agrícolas foram aplicados e principalmente, e graças a isso, ampliou a oferta de alimento e, consequentemente, houve um aumento também da população, principalmente nos países emergentes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a ampliação das máquinas na área rural, houve a Segunda Revolução Agrícola. Então, a Primeira Revolução Agrícola foi justamente com a Primeira Revolução Industrial e a Segunda Revolução Agrícola com melhoramento de máquinas, aplicação em larga escala e melhoramento de técnicas, justamente após a Segunda Guerra Mundial. Foram desenvolvidos novos insumos agrícolas, porque a química também se desenvolveu bastante, e a física, e a produção, consequentemente, melhorou e se ampliou. Insumos agrícolas são justamente adubos, fertilizantes e
antipragas, veneno que matava as pragas e impedia que essas se desenvolvessem. A agropecuária tem alguns tipos de sistemas, né? Então, sistemas ou tipos, então, de acordo com como é feita e para que é feita a agricultura e a pecuária tem sistemas diferenciados. Basicamente, tanto a agricultura como a pecuária se divide em dois sistemas, que é o intensivo, com o uso da tecnologia moderna, tecnologias mais modernas possíveis, sistemas de irrigação, com isso não depende exclusivamente do clima, uso de veículos modernos para tanto plantar, colher, quanto para manter a produção. E adubos e herbicidas industrializados, que é justamente para controlar ervas daninhas, insetos, pragas. E adubos químicos para fertilizar mais o solo, não dependendo apenas do clima e de adubação orgânica. Como, por exemplo, uso de aviões para despejar o vermicida, inseticida ou herbicida, que também pode ser realizado com esse tipo de veículo aqui, tanto para aplicar os venenos como para promover a irrigação. E aqui também outra forma de irrigar ou aplicar os produtos através de tratores. Outra forma do sistema agrícola é justamente o sistema extensivo. Então temos o primeiro intensivo, agora o extensivo, que é feito com produção tradicional, mais ou menos como era feito lá no período neolítico, algumas delas inclusive é ainda de acordo com o período neolítico em algumas áreas, sem tecnologia moderna, com máquinas manuais ou algumas máquinas, alguns tratores, algumas coisas bem mais simples. Então não há uso intensivo da tecnologia. E as máquinas são mais rudimentares. E principalmente depende do clima. Então a gente percebe aqui no Nordeste do Brasil, por exemplo, que muito dos agricultores dependem do clima, se chove, se não chove, se chove no período correto, se não chove no período correto. Então depende da incidência da chuva, depende da incidência do sol também. Se chover demais e não der sol, também a produção vai ser perdida. Então depende exclusivamente do clima. Então é dependência direta. Como por exemplo, nós temos aqui a produção de milho de forma extensiva. A produção é feita com máquinas e ferramentas rudimentares como enxadas, estrovengas e outros. E há aplicação muito básica de algum tipo de máquina, como um trator agrícola, muitas vezes é alugado, mas apenas para aqueles que têm um pouquinho de poder aquisitivo maior. Os sistemas de pecuária também se baseiam em dois sistemas, que é o intensivo e o extensivo. Então nós temos a pecuária intensiva, com a produção de gado e derivados por técnicas específicas. Como o gado, nós temos aí o gado bovino, que é o boi, o gado suíno, que é o porco, o gado caprino, que é a cabra. Temos também o gado ovino, que são as ovelhas, bufalino, que são os búfalos, é muito praticado na região norte. Então, algumas técnicas, como inseminação artificial, é muito praticada na pecuária intensiva. Há fazendas que coletam o sêmen do touro de raça pura, que é vendido esse esperma para
produtores menores para melhorar o animal. Então a inseminação artificial é a técnica mais recomendada para a produção pecuária intensiva. Então não há inseminação natural na pecuária intensiva. Melhoramento genético. Então além de coletar esses espermas do animal com melhor gene, com raça mais adequada, é feito um melhoramento em tubos de ensaio, é feito um melhoramento genético, é um animal meio que transgênico, para que ele dê uma maior produção de carne principalmente e de leite. E cruzamento controlado, justamente esse cruzamento é feito de forma artificial com o sêmen de animal de raça melhor para melhorar o rebanho. Então esse melhoramento do rebanho é muito comum em todas as sociedades rurais do mundo. Aqui nós temos exemplo da pecuária intensiva, com o gado criado confinado e comendo ração o tempo todo. Então ele não é solto, ele é criado justamente para se alimentar, para engordar rapidamente e ter uma produção bem ampla. Aqui um exemplo de suínos também com o mesmo sistema desse, de bovinos, onde o porco é criado preso, comendo, engordando e aumentando cada vez mais a produção. Aqui nós temos o exemplo de gado leiteiro, onde também a vaca é criada presa, se alimentando. Esse alimento é enriquecido justamente para incentivar a produção leiteira de leite no organismo da vaca, e a produção é retirada através de máquinas para evitar assim contato manual e contaminar também o leite. Então é feito sem nenhum tipo de contato manual e o leite é mais limpo e mais puro. E constantemente é retirado, todos os dias, diariamente. E aqui nós temos um exemplo de uma raça belga que foi desenvolvida em laboratório, uma raça geneticamente modificada, e que esse boi aí tem cerca de o dobro do tamanho da quantidade de carne que o boi comum daria. Então tem boi desse tipo aqui que chega a pesar 1 tonelada. Ele é utilizado exclusivamente para o corte, visto a quantidade de músculos que ele desenvolve, graças a melhoramento genético. O sistema de pecuária extensivo, o gado é criado solto, se alimentando do pasto nativo, então depende muito do pasto natural. Esse pasto natural, como é só capim, gramas e ervas, não dá o nutriente suficiente para que o gado cresça bastante e dê uma produção tanto de leite como de carne ampla. Depende do clima, porque depende da chuva, depende do sol, para que aquele capim cresça e o gado possa se alimentar. Mas mesmo assim o alimento não chega a ter nutrientes suficientes para ele crescer muito. E por isso tem baixa produtividade, o gado vai produzir menos carne, menos leite e consequentemente vai ser menos rentável, devido à falta principalmente de ração e alimento com nutrientes melhorados e significantes. Como exemplo de pecuária extensiva, nós temos aí o peão levando o gado para pastagem, onde ele vai comer aí, pastar nos campos. O gado é criado solto, sem nenhum tipo de controle do que ele está comendo, ele come apenas a vegetação nativa. Também é comum qualquer tipo de gado, seja ele bovino, seja ele caprino, ovino ou suíno. Então pode ser qualquer tipo de gado criado solto, vai caracterizar como sendo pecuária extensiva.